Socializando, um podcast de sociologia para a educação básica. Olá, tudo bem? Eu sou a Yane. Nesse episódio do podcast Socializando, juntos com os meus amigos Fernando, Júlia, Ian e Juliana, vamos abordar um tema muito pertinente: as fake news e sua relação com a política. O termo fake news surgiu nas eleições americanas de 2016, com a divulgação de conteúdos falsos sobre a candidata americana Hillary Clinton. De lá para cá, o termo ganhou muita força. E para entendermos melhor sobre esse assunto, estamos com um convidado muito especial, o mestre em Ciências da Computação, Jones José da Silva. Jones, primeiramente, seja muito bem-vindo ao podcast Socializando. É um prazer termos você aqui como nosso entrevistado. Agora vamos lá, explica pra gente o que é inteligência artificial e como ela influencia para a produção de fake news. Então, Juliana, inteligência artificial, na verdade, é o que a gente chama de conceito guarda-chuva, né? É um conceito que abriga, na verdade, vários algoritmos e modelos matemáticos muito específicos. Imagina que a gente queira fazer um algoritmo que é capaz de reconhecer se numa foto a gente tem ali um cachorro ou um gato, por exemplo. É uma atividade complexa, a gente faz isso, né, naturalmente, mas assim, isso envolve milhões de neurônios ali processando informação para dizer que vai fazer com que a gente conclua que aquilo é um cachorro ou um gato, aquela imagem, né? Mas eu, enquanto programador, como é que você faria para um programa de computador, dado uma entrada, né? Quando a gente fala em algoritmo, a gente tem um processo onde você tem uma entrada para produzir uma saída. Então, dado uma entrada, uma imagem de gato, por exemplo, aquilo é um gato ou um cachorro, eu quero que o algoritmo seja capaz de me falar. Porque o que a gente vê gato na representação da tela, para o computador é um monte de número, que são os pixels, que são relativos a cores de imagem, só isso. Então, por exemplo, o que torna um gato um gato? O que diferencia ele do cachorro? Por exemplo, o formato das orelhas. Acho que é uma boa, né? O gato ele tem uma orelha, um shape triangular, diferente do cachorro. Então, poderia tentar fazer um algoritmo que procura orelhas de gato naquele formato. Mas isso ia ser muito impreciso. Até porque o gato pode estar de vários ângulos, né? Ele pode estar deitado. Você pode não estar enxergando naquela imagem, não pode ter as orelhas do gato, por exemplo. Está ocluso. Então, um algoritmo dessa forma que eu definisse seria extremamente ineficaz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um algoritmo onde eu treino ele. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas das vezes a gente está falando de algoritmos que são treináveis. Então, eu treino ele para um objetivo específico, né? A saída do algoritmo ela é determinada. Então, eu só quero que ele me dê uma saída, que seja uma probabilidade daquela imagem de ser um gato ou um cachorro. Definir o meu objetivo do algoritmo. Esse algoritmo, pessoal, internamente, ele tem milhões de parâmetros. Imagine uma função com inúmeras variáveis. 2x ao quadrado, mais 3xy, mais 4z. E esses pesos que você relaciona com as variáveis, eles determinam a saída do algoritmo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala em utilizar dados já conhecidos ou parcialmente conhecidos para produzir resultados, novos resultados. Olha só, o algoritmo quer você enganjado, ele quer que você fique viciado na rede social, porque eles ganham com publicidade, né? 99% da receita do Facebook é publicidade, ele precisa vender. Para vender, ele precisa que você fique enganjado em primeiro lugar, ele vai tentar te enganjar e depois ele vai tentar te manipular. Como é que ele ganha engajamento? Ele ganha engajamento postando coisas que ele acha que você vai se enganjar. Né? Isso é um aspecto. E fake news, como é que funciona a fake news? Olha, fake news já tem pesquisa que diz que você tem aí no mínimo 70% de chance maior de uma fake news ser compartilhada do que uma notícia real. Porque ela extrapola um pouco a realidade e ela procura mexer com sentimentos nossos, ela procura nos manipular de forma que vai nos tornar mais vulnerável àquilo, como medo, como ansiedade, como raiva. Então, olha só, se eu vou treinar um algoritmo para gerar mais engajamento, e se eu pego, por exemplo, um recorte, imagina que eu pego um mês de Twitter, se eu pego um mês de Twitter, das postagens, e aí o engajamento geralmente eu vou medir como? Vou medir pelo número de likes, de compartilhamentos, de repostagens. As redes sociais medem até o tempo que você ficou ali parado naquele post, tá? Então, se eu vou treinar um algoritmo, eu vou falar assim, olha, o meu algoritmo, para aquela pessoa, eu quero que ele gere o maior número de engajamento.
Só que, se as pessoas tendem a compartilhar mais fake news, o algoritmo, sem querer, ele vai aprender que fake news gera mais engajamento. Então, ele vai sugerir mais fake news. Esse é um problema de viés de dados. É semelhante ao negócio do cachorro e do gato. Então, eu posso estar treinando até uma coisa boa. Ah, tá, eu quero fornecer conteúdo que o meu usuário quer ver. Olha, é bacana, né? Bonito, positivo, né? O usuário quer ver isso, eu vou dar para ele. Mas, na verdade, como eu estou treinando com uma base enviesada por fake news, o algoritmo, sem querer, aprende isso. Eu acho que a ideia mais importante, assim, então você tem dois aspectos das fake news. Primeiro, o algoritmo enviesado. E segundo, a inteligência artificial também te ajuda a fazer profiling, né? Que é o que muita gente chama de avatar. Então, como ela sabe o que você gosta, como ela sabe o que você perde mais tempo lendo, o que você compartilha, ela começa a te posicionar num espectro de profiling. Então, ela vai saber quais notícias vão te atingir melhor. Com isso, ela começa a filtrar as suas mensagens de forma que você gere uma bolha. Se você é uma pessoa que tende a dar mais vazão em fake news, você vai ficar preso, imerso numa bolha de fake news. O senhor nos disse que quanto mais uma pessoa consome fake news, mais a inteligência artificial vai passar para ela a fake news. Minha dúvida é, a inteligência artificial, ela sabe que está repassando fake news? Ela não sabe. A verdade é essa. Ela não sabe. Como eu falei, esses modelos são caixa preta para a gente. Imagina um tijolo aqui. Você tem uma entrada, uma saída, lá você tem milhões de parâmetros. Como eu falei, uma metáfora seria essa, uma equação com milhões de parâmetros. E você não sabe exatamente o que cada um é, porque ela aprendeu por si só. Para você ter uma ideia, um modelo de reconhecimento facial hoje tem 50 milhões de parâmetros. O que eu posso destacar que é interessante nesse aspecto é o seguinte. A área de computação você tem áreas, né? Uma área bastante que a inteligência artificial ajudou a evoluir recentemente é o chamado processamento de linguagem natural, que é uma área onde o computador tende a entender texto. E a inteligência artificial também está ajudando muito nesse aspecto. E já tem muita gente estudando como você treinar a inteligência artificial para reconhecer fake news. Então, você tem toda uma área de classificar análise de sentimentos. Então, você tem um texto, você tem uma postagem no tweet como entrada e a saída é, isso é positivo ou negativo? Está falando mal, está expressando um sentimento negativo ou positivo. A partir disso, agora o pessoal começou a estudar fake news. Olha, essa mensagem ela é falsa ou ela é verdadeira? Analisando o conteúdo da mensagem. De novo, com base em treinamento supervisionado. Se eu consigo coletar uma grande base de dados de mensagens que são fake news e de mensagens que não são fake news, e treino esse algoritmo, ele vai aprender por si só a tentar diferenciar o que é fake news de o que não é. É lógico que, nesses casos, você utiliza outros parâmetros também, como, por exemplo, quem está postando, se é um perfil que tende a ser um bot ou não, um perfil automatizado ou não. Mas já tem gente trabalhando especificamente com análise da linguagem. Uma coisa interessante também é que, como a gente estava falando, a fake news ela precisa ter uma camada de credibilidade. Então, uma coisa muito comum em fake news é você atribuir a um autor uma frase que não é dele. Eu acho que todo mundo já deve ter visto pessoas se explicando aí nas redes sociais. Falando, gente, eu não falei isso não. Né? A gente vê isso. Aí já tem também gente estudando inteligência artificial para fazer comparação de estilo de linguagem, para poder, já de forma automatizada, falar assim, olha, essa postagem aqui não pode ter sido dessa pessoa, essa frase que está atribuída aqui a Clarice Lispector não é dela. O senhor comentando essa questão do reconhecimento facial, a gente sabe hoje que as fake news ela pode ser tanto produzida por um indivíduo, uma pessoa física, como ela pode também ser amplificada através ali, do disparamento em massa, né? E pode ser algo contratado. Hoje a gente já consegue saber, identificar se é uma pessoa física, se é uma empresa contratada? O que acontece? Já dá para saber, mas o disparo em massa, você consegue saber de outras formas, né? Você consegue, por exemplo, mapear IP, porque uma pessoa normal, ela tem um padrão de postagem. E a outra coisa que a IA também já está resolvendo. Você tem um padrão de postagem, a sequência das postagens, o horário que posta. Você consegue, com os metadados que a gente chama das postagens, que é o endereço IP, a sequência de postagens, você já consegue, de uma forma bastante interessante, combater. O disparo em massa,
é um problema que eu vejo que, assim, as redes sociais, elas às vezes alegam que não tem como resolver certos problemas, mas eu acho que a gente vê que tem. O próprio WhatsApp. O WhatsApp já evoluiu nisso, né? Quando a gente fala de disparo em massa, a gente fala de bots no Facebook, mas a gente fala também de WhatsApp. O WhatsApp criou regras, né? Já para limitar um pouco, para tentar conter a propagação de fake news. Mas eles teriam condição de fazer mais. Jones, gostaria de saber a sua opinião em relação à conscientização da população sobre as fake news e, em contraponto, a procura por encontrar a fonte de onde as mesmas vieram. Qual é o caminho mais eficaz e, ao mesmo tempo, fácil também para solucionar esse problema? Em relação a essa questão da fake news, eu acho mais fácil conscientizar. Por quê? Se você pega a questão das eleições de 2016 nos Estados Unidos, boa parte dos disparos da manipulação vieram de IPs na Rússia, na Ucrânia. Então, como é que você vai combater isso? É difícil. Todo dia pipoca a ferramenta de fake news. Se você quiser criar uma fake news, por exemplo, com a cara do site do G1, já tem site para isso. Você vai lá, simulador de manchete. Você gera uma manchete ali, printa a tela como se fosse do G1, com o logo do G1, tudo bonitinho, o mesmo estilo. Pensa, como a gente estava falando, a fake news tem que ter uma cara de verdade, né? Então, é lógico que a gente tem que combater isso também. Tem que tentar derrubar os grupos, você tem que tentar monitorar esses IPs e derrubar, mas não é fácil, porque sempre vão surgir novos. Se você usa VPN, sempre vai ter recurso para você burlar isso. Se você contrata uma VPN, por exemplo, na França, se eu te mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por essa VPN, o IP que vai chegar para o WhatsApp é o IP da França, não é o meu. Então você cria situações onde você consegue burlar esse monitoramento de geração e propagação. E o que eu acho que as redes sociais têm que fazer? Primeiro, tentar monitorar o conteúdo. Você consegue começar a flaguear as mensagens, a sinalizá-las como possível fake news, como mensagem sem embasamento, né, sem referência, sem uma referência séria de um lado, e ensinar as pessoas, principalmente as pessoas mais comuns, porque tem gente mal intencionada nessa história, mas a pessoa que é vítima, que é vulnerável, e a gente estava falando sobre a vulnerabilidade cognitiva, que é uma área de estudo dessas ciências cognitivas, né, que deixa você vulnerável às fake news. A pessoa é vulnerável não é porque ela quer, é porque ela é vulnerável mesmo, né, por um background histórico. O ser humano é vulnerável a isso. As pessoas acreditam, elas não aprenderam a ter malícia. Se o fulano falou é verdade, mas o fulano, ele falou porque o outro fulano propagou, e na origem disso, pode ter tanta camada na origem, viu, Júlia, que você é difícil chegar. O Facebook tem feito alguns esforços, derrubou alguns perfis grandes, né, ligados a fake news. Isso ajuda. É um paliativo, mas ajuda. Mas eu acho que o nosso esforço enquanto sociedade tem que ser tentar analisar o conteúdo para pelo menos sinalizar, para despertar a dúvida na pessoa, para que ela não acredite cegamente naquilo. E segundo, deixar as pessoas bem conscientes de que o que ela pode estar lendo é falso. Então, nas nossas pesquisas, a gente muito encontra sobre o uso de inteligência artificial no combate às fake news. E eu queria saber como isso funciona e se, com a tecnologia que nós temos hoje, se isso é viável e confiável, principalmente, e se isso não poderia gerar algum tipo de censura indevida. Você falou questão de censura. O Facebook é interessante, mas ele tem censores humanos, né? Ele tem. Existe uma equipe mundial que trabalha em 24 horas. Inclusive, é um pessoal que tem até um documentário sobre eles na Netflix, sobre esses editores de Facebook, né? Porque vários posts caem para eles lerem. Então, tem uma análise prévia humana de muitos posts. O pessoal falando assim, o quanto o Facebook deve apostar em editores humanos, o quanto deve apostar. Eu acredito que é o caminho, porque é humanamente impossível. Você vai ter que contratar quantos milhões de pessoas? E se você não vai censurar, mas pelo menos você começar a rotular as imagens. Né? E pelo que a gente tem visto aí de pesquisa, é o caminho. É o que acho que a evolução natural vai ser para isso. Né? Primeiramente, não censurar, porque também é grave censurar. Né? E a gente tem que entender que é complicado você confiar numa empresa que está censurando, que hoje ela pode estar censurando fake news, mas você não sabe como é que vai ser amanhã. Lembrando que sempre a empresa age com base na lógica dela, de lucro, né, de expansão. Então, mas no mínimo você começar a gerar essas marcações, isso tem que ser feito por IA, sem dúvida. Não dá para
confiar essa tarefa. O próprio ser humano tem os vieses, né? O problema é você treinar essas IAs com dados já enviesados pelo ser humano. Então, por isso que você precisa ter uma equipe muito ligada. A Google já criou uma equipe de ética em IA. Inclusive, tem uma pesquisadora super bacana, que eu sigo ela no Twitter também, que ela estuda isso, ética em IA. E ela se preocupa com isso, em estudar os bancos de dados, para saber, olha, esse aqui está enviesado, esse banco aqui não está bom, ele pode gerar uma resposta que não é a esperada. Né? A gente vê isso. Muito obrigada, Jones, novamente, e até a próxima. Tá joia. Obrigada. Eu novamente agradeço mesmo. Muito obrigado. Foi um privilégio compartilhar esse tempo com vocês. Agradeço a atenção e estou à disposição. O privilégio foi nosso. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Então, pessoal, nossa entrevista ficou por aqui. Mas calma, não se desespere. Ainda tem muita coisa pela frente. E para continuar falando desse assunto, eu gostaria de deixar um alerta aqui. Pessoal, vamos tomar cuidado com o que nós estamos repassando nas redes sociais. As fake news, elas estão aí o tempo todo e cabe a nós identificá-las e não repassar para frente. Outra coisa que precisamos tomar muito cuidado é com as bolhas. Sempre considere as opiniões opostas. É através dessas opiniões diferentes, dialogando entre si, que nós poderemos construir um ambiente democrático. Agora vamos lá. Fernando, conta pra gente o que você achou. Eu acho que tudo que foi discutido aqui foi muito importante. Essa forma como os algoritmos atuam nas redes sociais, sendo algo que a gente não sabe o que está ali dentro sendo formado, é algo preocupante. Porque dependendo da forma como esses algoritmos direcionam conteúdos para a gente, isso pode gerar uma influência sobre as nossas opiniões e gostos. Então, se a nossa atuação nas redes sociais hoje são uma forma dessa própria participação política e esse algoritmo pode estar manipulando ali as nossas preferências, o jogo da democracia também se encontra manipulado. Né? A nossa opinião pode não ser algo mais formado pela nossa relação com a informação, mas por essa relação com o algoritmo. Bom, e para pensar em soluções para combater o efeito de notícias falsas, aí vai 4 dicas para você. Analise. Sempre que receber uma notícia ou informação, leia com atenção, verifique se a mensagem possui um link funcional, questione a veracidade do site, investigue as autoridades citadas e se atente para o sensacionalismo presente no texto. Pesquise. Não aceite qualquer informação. Procure pelo tema e veja quem mais comentou sobre o assunto. Suspeite de sites apelativos e pesquise pelos dados e supostos especialistas citados. Pesquise mais um pouco. Procure pela notícia em sites confiáveis e confirme se o que foi dito realmente coincide entre eles. Denuncie. Redes sociais como o Facebook têm ferramentas para denúncia de fake news. Busque por formas de denunciar na plataforma que estiver utilizando. Siga esses passos, questione e não seja enganado, nem compartilhe mais notícias falsas. Bem, nosso episódio fica por aqui. Gostaríamos de agradecer ao Jones pela presença e a todos vocês que até aqui nos acompanharam. Ficou ansioso para um próximo? Então, logo mais, um novo episódio estará disponível nesta mesma plataforma. Esperamos você, hein? E aí, bora socializar? Se você gostou desse episódio, acesse nosso site e acompanhe os outros episódios da temporada. E bora socializar!